Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E estamos em mais um De Olho no Texto, um quadro aqui do canal, onde você sugere o texto que você tem muita vontade de pregar, mas não entende muito bem, e eu faço um estudo bíblico aqui para te ajudar na preparação da sua pregação. E o texto de hoje é Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. Um texto muito conhecido e muito amado por todos nós. Mas tem muitos pregadores que têm dificuldade em montar uma pregação nesse texto. E o meu intuito aqui é te ajudar, te dar informações, enriquecer seu conhecimento a respeito deste episódio bíblico. Já gostou do texto de hoje? Então já deixa o seu gostei aí, e se você é novo aqui, já se inscreve no canal, porque aqui você só tem conteúdo bom para te ajudar na sua caminhada ministerial. E lembre-se, deixa aqui nos comentários o texto que você deseja ver sendo alvo de estudo aqui. Já coloca aqui o texto, tá? E o texto que você sugerir pode ser o alvo e o tema do próximo vídeo. Sem mais demoras, então, vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos lá. Vamos lá, então, para mais um De Olho no Texto. E no nosso estudo de hoje, nós vamos ver Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. Um texto bastante conhecido, bastante pregado nos púlpitos evangélicos. E eu tenho certeza que aqui você vai aprender ele mais profundamente, para que você também, caso seja o seu desejo pregar nesse texto, consiga pregar nele com toda a desenvoltura e principalmente com conhecimento, porque esse é o nosso propósito aqui no canal e principalmente nesse quadro De Olho no Texto. Mas antes, não é novidade para você, tudo que é bom a gente tem que compartilhar. E eu preciso convidar você que é um apaixonado pela palavra de Deus a conhecer o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Um curso que fará toda a diferença na sua vida e no seu ministério. Eu quero ser o seu professor de Bíblia e te ensinar passo a passo a palavra de Deus, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse. E aí, tá a fim de começar essa jornada e de vir fazer parte dessa comunidade de estudiosos da palavra de Deus? É só clicar no primeiro link da descrição, tá escrito assim, curso Entenda a Bíblia. Vai lá, faz a sua inscrição e venha estudar a palavra de Deus de uma forma que você nunca imaginou. E pode ficar tranquilo, é um preço acessível que cabe no seu bolso. Lembre-se de uma coisa, tá? O seu ministério vai ser do tamanho do seu investimento. Invista na sua chamada. Só para você ter uma ideia, olha alguns depoimentos de alunas do curso que eu tenho recebido. Olha só, irmã Cleonice, deixo aqui para ela um abraço fraterno, diz assim: estou aqui avançando nos estudos de Gênesis a Apocalipse, me surpreendendo a cada estudo, como tudo fica tão claro e de fácil compreensão. Sem palavras para este curso, Deus te abençoe, pastor Thales. O Senhor está sendo inspirado pelo Espírito Santo para nos ensinar. São tantas informações com riqueza de detalhes, nada fora da Bíblia. É a Bíblia por si só explicando. Vale a pena, meus irmãos, esse curso. Olha que bênção. Depoimento da nossa aluna, irmã Cleonice. Olha a irmã Rosana, paz do Senhor e um abraço, irmã Rosana, para você. A paz, muito feliz com o curso, aprendendo os detalhes, isso não tem preço. Olha a irmã Adriana, um abraço fraterno também para essa serva de Deus. A paz do Senhor a todos, eu estou fazendo o curso e estou gostando muito. O professor Thales destaca várias referências que em uma leitura comum que fazemos da Bíblia nos passa desapercebido, está sendo muito edificante. Que alegria saber disso. E por fim, irmã Eva, também uma de nossas alunas. Um abraço fraterno aí para a irmã Eva. Boa noite na paz do Senhor Jesus, pastor Thales. Estou maravilhada com a exposição da primeira aula de Gênesis. Só hoje tirei tempo para assistir, mas ainda não fiz as anotações necessárias, pois assisti passando roupa, mas fiquei emocionada com a simplicidade e clareza de suas explicações. Eu também sou professora na vida secular, sei admirar a dedicação de quem ensina, com e por amor. Que bênção, que o nosso Deus continue te iluminando para ser luz na vida de tantas outras pessoas. Deus o abençoe.
É isso aí, irmãos, alguns depoimentos, dentre vários que eu tenho recebido, para mostrar que esse curso, queridos, é para você, que é um apaixonado pela palavra de Deus. Não perca tempo, então, e já faz aí a sua inscrição e vem também aprender mais sobre a Bíblia. Vamos lá. Antes de entrarmos no texto, você precisa compreender onde a história, aonde aconteceu esse episódio narrado no texto, Jesus acalmando a tempestade. Onde foi que isso aconteceu? Acompanha comigo. Aconteceu no Mar da Galileia. E eu vou te dar uma explicação aqui sobre essa região. Olha que interessante, ó. O Mar da Galileia, também chamado nos evangelhos de Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Então, sempre nos evangelhos, quando você lê Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, não são três lagos ou três mares, tá? São três nomes para um mesmo local, para um mesmo mar. E no Antigo Testamento é chamado de Mar de Quinerete. Então são quatro nomes para uma mesma porção de água, ok? Então o Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, Mar de Quinerete, é na verdade um lago de água doce, cercado de montanhas ao norte de Israel. Foi em suas margens que Jesus escolheu 4 de seus discípulos, isso está em Marcos capítulo 1, quando Jesus fala para os seus discípulos, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles estavam ali consertando as redes na beira do mar da Galileia. Foi no mar da Galileia também que Jesus acalmou a tempestade, que é o foco do nosso estudo aqui, e também andou sobre as águas. Sabe aquele episódio que Jesus ele anda sobre as águas? Aconteceu no mar da Galileia também. Então você nota o quanto esse lago ele é famoso nos evangelhos e fez parte ali do ministério de Jesus e também de alguns dos seus milagres, tá bom? Bom, tendo feito então essas considerações iniciais para você entender onde tudo aconteceu, vamos ver o que esse texto tem a nos ensinar e fica comigo aqui até o final, hein? Para sua compreensão, para o seu aprendizado ser completo. Vamos lá. Vamos lá, começando no versículo 35. Naquele dia, que dia é esse? Quando você lê Marcos, capítulo de número 4, você nota que antes de eles entrarem no barco para atravessarem o Mar da Galileia, Jesus passou um dia inteiro ensinando a respeito do reino de Deus. Ele passou o dia ensinando sobre as parábolas do reino, sobre muitas outras parábolas, aspectos e verdades do reino. E quando chega o fim do dia, ele dá uma ordem então aos seus discípulos, sendo já tarde, depois de um dia inteiro de ensino. Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para a outra margem. O que tinha na outra margem? Tinha a região de Gadara. Sabe aquela história do endemoniado gadareno? Então, é bem depois desse episódio. Eles enfrentam a tempestade, chegam então do outro lado, na região de Gadara, e aí Jesus liberta aquele homem possesso por uma legião de demônios. Olha só, então Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito dele ir para outra margem? Visitar a região de Gadara, tá bom? Então você nota aqui que os discípulos, eles estão obedecendo a uma ordem estrita de Jesus. Foi Jesus quem disse, vamos passar para outra margem. E eles simplesmente obedecem e enfrentam, portanto, uma tempestade. Só para você ter uma ideia de que quem obedece a Jesus e está no centro da sua vontade, também enfrenta tempestades. Muita gente pensa que tempestade, prova, luta é só para quem não está na vontade de Deus ou está desobedecendo a Deus. Não. O crente fiel que obedece à voz de Jesus, que é sensível à voz do Mestre, também passa por tormentas e tempestades. Só que no caso do crente obediente, as tempestades são pedagógicas. São para ensiná-lo sobre o poder de Jesus, para ensiná-lo alguma lição. Agora, quem está em desobediência é para corrigi-lo. E é aqui que nós temos uma grande diferença entre Jonas, que enfrentou uma tempestade fora da vontade de Deus, e uma tempestade corretiva, tá? Então nós temos Jonas. E nós temos um caso diferente,
dos discípulos. Só que os discípulos enfrentaram uma tempestade dentro da vontade de Deus para aprenderem mais sobre quem era Jesus. Então note você que eles estavam em obediência a Jesus e a tempestade chegou, ok? Então você pode estar passando pela mesma coisa, Thales. Eu tenho obedecido a Jesus, tenho feito a vontade dele, tenho cumprido a minha chamada e se levantou uma tempestade terrível no meu lar. Fica tranquilo, Deus quer te ensinar alguma coisa através dessa tempestade, tá? Fica tranquilo que Jesus não vai deixar essa tempestade afundar o seu barco. Vamos lá? Versículo 36 diz para nós, e eles, despedindo a multidão, você deve saber muito bem que nos relatos dos evangelhos, Jesus sempre andava cercado por uma multidão, o levaram Jesus assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então não era o barco dos discípulos o único barco que estava atravessando para a região de Gadara. Tinham também outros barcos que seguiam a Jesus, tá? E queria ver o que Jesus faria do outro lado, queria continuar ouvindo os seus ensinamentos, ok? Sempre tinha uma multidão seguindo a Jesus. Então você nota aqui que Jesus deu uma ordem para eles, passem para o outro lado, e eles de fato obedeceram. Mas o que eles não esperavam é que no meio ali da travessia, uma tempestade de vento, um vento muito forte, viria contra o barco deles e quase os levaria a pique. É isso que diz o versículo 37, diz para nós, ora, levantou-se um grande, não era pequeno não, era grande, temporal de vento, tá? Não era temporal de chuva, tá bom? Era temporal de vento. Só para você ter uma ideia, isso aqui é uma explicação mais geográfica do local, tá? Nós temos o Mar da Galileia, como eu mostrei na imagem alguns slides atrás, e eu disse a você que o Mar da Galileia ele é cercado por montanhas. Você lembra que eu falei isso? Ele é cercado por montanhas. E qual é a explicação dos estudiosos para nós? É que muitas vezes vêm os ventos e ficam encurralados nessa cadeia montanhosa que cerca o Mar da Galileia. E os ventos encurralados por essa cadeia de montanha, acontece o que com eles? Eles dão no Mar da Galileia e começa a levantar ondas altas ali e provocar tempestades de vento, que é o que o texto está explicando. Então ventos sopram dentro dessa cadeia montanhosa, encurralados ali, eles então batem no Mar da Galileia e levantam grandes ondas. E foi isso que aconteceu nesse episódio aí, esse grande temporal de vento. E olha só o que aconteceu. Ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E a gente sabe que um barco se encher de água, ele afunda. Se não me falha a memória, é Mateus, no relato paralelo, que diz que eles estavam quase indo a pique, o barco estava quase virando. Então realmente era uma situação desesperadora. E mais uma vez, eles estavam fazendo a vontade de Jesus. Foi Jesus quem disse, vamos para o outro lado. E no meio dessa trajetória, no meio dessa travessia, vem uma grande tempestade e encurrala eles e quase leva eles à morte, tá? Mas o que eles não se lembravam era que Jesus estava no barco com eles, e se Jesus está no barco, não importa o tamanho da tempestade, o barco pode até se encher de água, mas o barco não afunda. É isso que nós devemos ter a certeza no nosso coração. Pode se levantar a tempestade que for, mas se Jesus está no barco, o barco não vira e não afunda. Vamos lá. E é dito para nós no versículo 38 que Jesus estava na polpa, dormindo. Meu Deus do céu, ele estava dormindo sobre o travesseiro. A pergunta que fica é como é que Jesus conseguiu dormir no meio de uma tempestade? Bom, você deve lembrar que eu expliquei para você que Jesus passou um dia inteiro de itinerância, pregando e ensinando sobre o reino de Deus. É natural que no fim do dia Jesus estivesse exausto. A gente que ensina, a gente que prega a palavra, nós sabemos o quão cansativo é ensinar e pregar. E olha que muitas vezes eu me sinto cansado em pregar uma vez no dia, em dar uma aula de escola bíblica dominical. Agora pensa em Jesus passando o dia todo, nem sabemos se ele se alimentou direito ou não, ensinando sobre o reino de Deus. Então é natural que Jesus se sentisse cansado. E lembra você também que Jesus, ele era tanto humano quanto divino, 100% homem, 100% Deus, e na sua humanidade ele cansou. Ele sentia necessidade de descansar,
Então Jesus foi para a polpa do barco e dormiu. Mas é óbvio, talvez você me pergunte assim, Thales, mas Jesus ele não sabia da tempestade que viria? É óbvio que sabia. E estava na agenda de Jesus essa tempestade para ensinar os discípulos. Os discípulos passaram o dia inteiro só ouvindo Jesus falar. Agora chegou a hora deles colocarem tudo o que Jesus falou em prática. A fé de que eles tanto ouviram falar da parte de Jesus durante o dia, era hora de colocar essa fé em prática. Então Jesus, ele tinha tudo sob controle. Ele sabia que a tempestade viria e a tempestade fazia parte do ensino prático dele para os seus discípulos. Jesus dormiu também porque ele confiava no cuidado de Deus. E isso, queridos, vale para nós também. Não precisa se preocupar nem perder a sua paz devido a essa dificuldade que você tem enfrentado. Pode descansar, Deus cuida de você e Ele está no controle. E o interessante é que lá na frente em Atos, capítulo 12, depois você dá uma lida em Atos capítulo 12, o próprio Pedro também aprende com Jesus a dormir em meio a uma situação difícil. Quando ele está perto de ser morto, ele ia ser morto na manhã seguinte, e ele passa a noite dormindo. Quem é de nós que dormiria, sabendo que ia morrer no outro dia de manhã? Pedro aprendeu com seu mestre, aprendeu com Jesus, a descansar no Senhor. E você também pode dormir em paz, Deus está cuidando da sua família, da sua casa e do seu futuro. E aí é dito para nós no texto, e Jesus estava na polpa dormindo no travesseiro. Os discípulos o acordaram. Os discípulos então o acordam e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? A gente não passa por situações assim, em que dá vontade de olhar para o alto e falar, Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não liga para a minha situação? Mas o que a gente nunca pode esquecer, queridos, é que Deus está no controle de todas as coisas. Parece para nós que Deus está inativo, está em silêncio, mas Ele está trabalhando. E é óbvio que Jesus aqui sabia de tudo, estava testando a fé dos discípulos. É claro que Jesus aqui não estava sendo indiferente à tempestade. Ele estava colocando a fé dos seus discípulos à prova e estava ensinando a eles uma lição prática. Vamos lá. O versículo 39 diz para nós, e ele despertando, Jesus então acorda, tá? Repreendeu. Olha o poder da palavra de Jesus. Repreendeu o vento e disse ao mar, os dois elementos da natureza que estavam atormentando o coração dos discípulos. Então ele dá uma ordem ao vento e dá uma ordem ao mar. Acalme-se, fique quieto. Então o que acontece imediatamente? O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Queridos, olha que interessante. Mais uma vez, Jesus falando e algo acontecendo. Lembra lá em Gênesis capítulo 1? Deus falou e houve luz. Deus foi falando e foi aparecendo, tá? E nós temos um estudo maravilhoso de Gênesis 1 na primeira aula do curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai estudar lá sobre todos os dias da criação detalhadamente, tá bom? Tá muito interessante a aula. E você vê lá o quanto que Deus cria as coisas através da palavra. É isso que diz o Salmo 33, verso 3. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Tá? Muito interessante isso, e Jesus mostra também aqui o poder da sua palavra falada. Ele dá uma ordem e a natureza o obedece. E aqui, em Marcos capítulo 4 e 5, é uma série de episódios mostrando a autoridade de Jesus. Nesse episódio aqui, Jesus mostrou a sua autoridade sobre a natureza. Quando eles chegam na região de Gadara, para onde eles estavam indo, ali é mostrada a autoridade de Jesus sobre os demônios. No capítulo 5 ainda de Marcos é mostrado para nós a autoridade de Jesus sobre a enfermidade, quando ele cura a mulher que tinha um fluxo de sangue. E depois ele mostra a sua autoridade sobre a morte, ressuscitando a filha de Jairo. Então olha como Jesus que nós servimos, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele é poderoso para, com uma só palavra, acalmar essa tempestade que tem se levantado contra a sua vida. E agora nós vemos Jesus repreendendo os discípulos. Ele repreende o vento, repreende o mar e repreende os seus discípulos incrédulos também e medrosos. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé?
Vocês ouviram eu ensinar, já me viram operar milagres, como que vocês ainda não têm fé? Eu estou dentro do barco com vocês, vocês acham que esse barco vai afundar comigo aqui dentro? Era como se Jesus estivesse perguntando isso para os seus discípulos. Queridos, Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Então não seja medroso como os discípulos. Talvez a tempestade também está jogando suas ondas aí em cima do seu lar, da sua vida, do seu ministério. Confia, se Jesus está no barco, esse barco não afunda. Não afunda. Então ele repreende o vento, repreende o mar, mas também repreende os seus discípulos pela falta de fé, pela incredulidade. E aí nós chegamos no versículo 41, eles então possuídos de grande temor. O que Jesus fez causou espanto nos seus discípulos. Em Mateus é dito que eles ficaram maravilhados. Então eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante, até ali eles tinham visto enfermidade obedecer Jesus, eles tinham visto demônios obedecerem a Jesus, e agora eles veem que até o vento e o mar, até os elementos da natureza, obedecem a Jesus. Tudo nessa terra obedece, não só na terra, tudo no universo obedece à voz de Jesus. Só para você ter uma ideia, para complementar seu conhecimento, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz para nós que todas as coisas do universo estão sendo sustentadas pela palavra do seu poder, pela palavra de Jesus. Você tem noção disso? Você tem noção de quão poderoso o seu Jesus é? A palavra dele tem poder e basta uma ordem para toda a situação ser transformada e a tempestade ser mudada em bonança. Creia nisso. E se possível, já digita nos comentários aqui assim, ó, um amém. Amém, eu creio. Coloca aí, ó. Amém, eu creio que essa tempestade vai se acalmar com uma palavra só de Jesus. E vai ser assim, basta que você confie nele, ok? Tendo visto então uma explicação desse relato bíblico, fica aquela pergunta para nós: que lições esse episódio traz para nós hoje? Vamos aprender algumas lições? Primeiro, obedecer a Jesus não nos isenta das tempestades da vida, ok? E pode ser que você está passando exatamente isso, tá? Estou obedecendo a Deus e estou enfrentando tempestade. E é assim, e vai ser assim até Jesus voltar para nos buscar. As tempestades são pedagógicas, ele permite tempestade na vida dos fiéis para ensinar-lhes alguma lição. Segundo, o silêncio de Jesus é pedagógico. Quando Jesus está em silêncio, ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Jesus dormia no barco não era de indiferença, era para ensinar eles uma lição, para aprenderem a depender e confiar em Jesus independente da circunstância. Terceiro, se Jesus está no barco, Jesus está no seu barco. Então, se ele está no barco, o barco não afunda, tá? Se Jesus está no barco, o barco não afunda. E quarto, Jesus é poderoso para transformar tempestades em bonança. Eu não sei qual é a tempestade que você tem vivido, que você tem passado, mas Jesus, com uma palavra, ele pode transformar essa situação que você tem enfrentado e vivido, ok? Então, é isso que aprendemos com Marcos capítulo 4, do 35 ao 41, e eu espero que este estudo tenha abençoado você, fortalecido você e edificado você. Quero agradecer grandemente pela sua companhia, não esqueça de deixar o seu gostei aí logo abaixo, não esqueça de inscrever-se nesse canal para que você receba os próximos estudos e deixar aqui nos comentários qual é o texto que você quer ver sendo alvo de estudo aqui no De Olho no Texto, tá? E ó, lembre-se
de passar aqui embaixo no primeiro link da descrição e garantir a sua vaga no meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Chegou a hora de você aprender a palavra do Senhor com profundidade, de uma maneira que você nunca imaginou. E pode anotar, esse curso aqui vai transformar o seu ministério, ok? Aproveita que está num valor promocional, tá? Que cabe no seu bolso, pode ter certeza disso. Te espero na área de alunos, vamos criar uma grande comunidade de estudiosos da Palavra de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.